Tudo sempre. Bem, meus amados irmãos, logo após ouvirmos nosso irmão Gabriel louvar a Deus com um dos seus belos hinos, vamos para o momento da palavra. Né? Eu quero fazer uso da palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo número 20, versículos de 1 a 15, a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glória seja dada no nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor, temos lido um texto bíblico, né, que nos fala acerca da parábola dos trabalhadores na vinha, né? Encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 até ao versículo de número 15. Né? E é nesse texto bíblico que nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. É óbvio que esse texto bíblico, ele nos dá material e nos pode encaminhar para vários tipos de pregações e podemos tratar vários assuntos aqui dentro desta parábola. Poderíamos falar exclusivamente de trabalhadores, né, que eram assalariados, como é o caso desses não eram escravos. Poderíamos falar de escravos, né? Poderíamos falar exclusivamente do reino de Deus,
o que é o reino de Deus, o reino de Deus que vem a nós, né? Como também podemos falar acerca da graça divina, da bondade de Deus, como também possamos falar também de murmuração. Originalmente esse termo quer dizer falar baixinho, né? Murmurar é um pecado, porque quando murmuramos, estamos pondo em xeque a fidelidade divina, a justiça divina, o amor divino, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu poderia ir por qualquer um desses temas, ou posso falar de todos, ou me ater a um. Mas o que eu quero chamar a atenção dos amados é para meditarmos na palavra de Deus, para vermos o quanto Deus é bondoso. Tá? Eu sempre gosto de falar do contexto, de falar um pouco da situação que estava havendo. O Senhor Jesus, no Evangelho do Grande Rei, que é o Evangelho de Mateus, ele veio como o Rei Divino, né? O majestoso, aquele que veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E, dentre todos os ensinamentos acerca do reino, o Senhor Jesus começa aqui no versículo 1 do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, dizendo: pois o reino dos céus é... E agora ele começa a citar a parábola, né, dos trabalhadores na vinha. Então, o reino de Deus é como, ou semelhante, um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Contratando, acertou o salário, né? Acertou o pagamento da diária. E o combinado foi um denário. Aliás, era o valor da diária de um trabalhador braçal naquela época, um denário. Tem traduções bíblicas que falam simplesmente um dinheiro, né? Mas um denário. E os homens foram trabalhar. A parábola continua dizendo que às 9 horas da manhã, que é a primeira vigília, que é a primeira oração do dia, né, que os judeus faziam, subiam o templo, a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, porque no calendário judaico, o dia era o dia nosso que nós temos hoje, no calendário judaico, era dividida em... O dia era só 12 horas. As outras 12 horas, que nós chamamos, né, da noite, eram divididos em vigília. Primeira vigília, das 18 às 21. Segunda vigília, né, das 21 às 24 horas, à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. Quarta e última vigília da noite, das 3 da madrugada às 6 horas da manhã. Então, o proprietário saiu para contratar trabalhadores antes das 6 da manhã, de madrugada, e achou um determinado número de trabalhador, mandou, acertou um denário, ok, beleza, eles foram trabalhar. Só que vindo na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, encontrou os homens na praça e perguntou por que eles estavam ali desocupados. Eles disseram: porque ninguém não nos contratou. Disseram: então pronto, então eu vou contratar vocês. Podem ir para a minha vinha trabalhar e eu vou pagar o que
for cabível, o que for devido para vocês. Os homens foram trabalhar. E a parábola continua nos dizendo que ao meio-dia e às 3 horas da tarde, quer dizer, na sexta vigília, na sexta hora da oração, que era o meio-dia, e também na hora nona, que eram 3 horas da tarde, e mandou os homens irem trabalhar. Na 11ª hora, ou seja, já no apagar das luzes, já na última hora, que quer dizer 5 horas da tarde, encontrou os homens e também mandou eles irem trabalhar. Deu 6 horas da tarde, terminou. Agora chegou a hora do acerto de contas, do pagamento. O proprietário da vinha chamou o gerente e mandou que ele pagasse um denário a todos os trabalhadores, começando dos primeiros, dos últimos. Obviamente, eu estou criando aqui uma situação, estou imaginando que foi feita aquela fila tradicional, né, de se receber dinheiro em empresa, e começou dos últimos. E os que foram primeiro foi vendo que aquele que só trabalhou 1 hora saiu com um denário. Ou que foi 3 horas da tarde e também recebeu um denário. Os que foram de meio-dia também receberam um denário. E eles foram criando uma expectativa de que eles iriam ganhar mais, de que eles iriam receber mais. Eles foram usando a justiça, a lógica, a razão humana. E, obviamente, agora a usura, a expectativa foi aumentando. E quando chegou no horário deles, aqueles que foram às 6 horas da manhã, antes do raiar do sol, eles tinham ido 6 horas da manhã, quando chegaram lá, trabalharam o dia todo na fadiga do sol, pegou tudo. Quando lhe pagam um denário, eles agora ficaram indignados, ao ponto de ir reivindicar ao dono, ao proprietário. Chegando lá, olha, isso não é justo, o que o senhor fez com a gente. Nós trabalhamos o dia inteiro, suportamos o calor do dia todo, e o que só trabalhou 1 hora ganhou o mesmo que a gente ganhou. Aí o proprietário disse, olha, e o que vocês têm a ver com isso? Porventura vocês estão com inveja por eu ser bom? O que eu paguei não é o que eu acertei com vocês? Eu não combinei pagar a vocês um denário? Vocês não estão recebendo o que acertou? Aí entra a questão da inveja. A pessoa desejar ter coisas boas, a pessoa ter a ambição natural, a ambição de crescer, tudo bem, maravilha. Isso faz parte da nossa vida. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer crescer profissionalmente, quer ganhar dinheiro, quer ter bens, ter casa, ter carro. Tá aí, maravilha, tudo bem. O quanto desejar querer o que é bom, não tem problema nenhum. O quanto desejar querer ter um bom salário, não é problema nenhum. O quanto desejar querer ter um carro, uma casa, não é problema nenhum. Agora, desejar ter, glória seja dado